Então. Eu agradeço, mais um convite para estarmos aqui nessa casa de oração, fazendo esse trabalho, de comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, que os bons espíritos nos envolvam, de modo que, ao concluirmos o nosso trabalho de hoje, que possamos nós estarmos melhores do que estávamos antes do início do trabalho. E assim sendo, nesse clima de oração, eu quero recordar uma mensagem psicografada do Silvério Horta, que é um Pai Nosso diferenciado para fazermos a introdução da temática proposta pela casa nessa noite de hoje, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, assim seja. Então, com essa poesia, com esse Pai Nosso, eu quero me ater um pouco na última estrofe, onde o Silvério Horta diz, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de Deus. Então, existe uma máxima que diz que fora da igreja não há salvação. E quando essa máxima fala que fora da igreja não há salvação, ela está se referindo a um movimento, a uma organização templária, a um movimento de templo, a uma igreja. Vamos ver aqui se está molhando para eu não perder minha palestra. E, na realidade, quando nós falamos de igreja, nós estamos vibrando de acordo com as convicções e as concepções do mundo, os direcionamentos do homem. E então vem o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostrar que, na realidade, fora da caridade não há salvação. Porque quando nós falamos em caridade, nós falamos do verdadeiro amor. E o amor é o sentimento por excelência, conforme o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, por esse motivo, ele resume por si mesmo toda a mensagem de Jesus Cristo. Assim sendo, nós temos consciência que toda a missão de Jesus está sintetizada na lei de amor, de tal modo que Jesus Cristo, ele resumiu todas as leis e os trabalhos dos profetas na lei de amor. Quando ele dizia assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós falamos em caridade, enquanto materialização dessa vibração e desse sentimento de amor, nós precisamos, num primeiro momento, refletir essa expressão de Jesus, essa orientação
daquele que seria, segundo os espíritos superiores, o nosso único modelo e guia a ser seguido ao longo da nossa jornada de evolução aqui no planeta Terra. Jesus Cristo, o único modelo e guia para toda a humanidade. E Jesus, ele resumiu todas as leis na lei de amor. Mas o nosso querido, amado Mestre Jesus, ele nos diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, vamos começar pensando o seguinte: às vezes, na nossa caminhada, nas nossas relações com os nossos familiares consanguíneos, e às vezes estendendo essa relação para a nossa família espiritual, nós possibilitamos uma espécie de adoecimento do amor. Quando é que isso acontece? É quando nós amamos o nosso semelhante mais do que nós mesmos. Então, nós abrimos mão da nossa essência, da nossa personalidade, dizendo que amamos profundamente o nosso semelhante. E aí nós temos que nos ater a essa proposta, a essa orientação de Jesus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que significa dizer que nós só podemos oferecer ao outro aquilo que temos dentro de nós mesmos. Então, se nós não temos o alto amor, se nós não nos cuidamos em todas as dimensões da nossa existência, não cuidamos do nosso corpo físico, que é o nosso templo sagrado para a nossa caminhada terrena, cuidando da nossa alimentação, do nosso sono, cuidando das nossas atividades físicas, limitando as viciações, isso significa que, na realidade, nós estamos negligenciando o alto amor. Assim também, cuidando da nossa dimensão emocional, cuidando dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, voltando a atenção no sentido do alto amor para o nosso mundo interno, sobretudo para o campo das nossas emoções, e, ao mesmo tempo, para a nossa dimensão familiar, a nossa dimensão social e, sobretudo, para a nossa dimensão espiritual, avaliando como é que nós estamos conduzindo a nossa proposta de desenvolvimento espiritual. Porque, às vezes, nós entramos na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entra em nós, porque nós estamos na casa espírita, mas conduzindo a nossa existência num sentimento contrário ao sentimento maior, que é o sentimento do amor. Ou seja, conduzimos a nossa vida, muitas vezes fundamentada num sentimento de egoísmo. Então, quando nós pensamos em amar ao próximo, nós precisamos lembrar disso. Amar ao próximo como a ti mesmo, entendendo que nós só oferecemos ao outro aquilo que temos e alimentamos dentro de cada um de nós. Caso contrário, aquilo que nós acreditamos ser o amor, na realidade, torna-se um sentimento patológico, que é o sentimento da codependência. Então, quando nós pensamos na caridade, precisamos fazer a caridade para conosco mesmo, nos valorizando, priorizando o nosso desenvolvimento intelectual e moral, com leituras que realmente nos engrandecem, escolhendo as melhores companhias para a nossa vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Quando nós nos envolvemos nessa proposta do desenvolvimento do alto amor, aí nós começamos, então, a refletir sobre a caridade. Só que, na realidade, não existe uma ordem definida. Ou seja,
eu vou aprender a me amar para depois fazer a caridade. Às vezes, nós nos equivocamos. Então, como eu não me amo ainda, como ainda sou uma pessoa imperfeita, eu vou passar alguns anos tentando me amar, aprender a me amar. Aí, depois desse tempo, é que eu vou fazer a caridade. Só que precisamos entender que a ordem pode ser outra, porque a prática da caridade pode ser exatamente a ferramenta que nós precisamos para desenvolver o auto-amor. E quando nós falamos em caridade, nós recorremos ao Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Allan Kardec ele pergunta aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os nossos irmãos espirituais vão dizer que caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Assim sendo, eu volto na questão do auto-amor para expandir essa resposta. Quando nós pensamos em benevolência para com todos, nós precisamos ser benevolentes para conosco mesmos, nos incluindo, né, nesse campo do todo. E sermos benevolentes para com os nossos próximos, mais próximos, que são os nossos familiares. Porque, às vezes, somos muito benevolentes lá fora, mas dentro do nosso lar nós temos dificuldade em fazer essa prática dessa parte aí, dessa dimensão da caridade. Indulgência para com as imperfeições alheias, inclusive com as nossas próprias imperfeições, entendendo que a natureza não dá salto, mas essa indulgência não significa nos posicionarmos de uma forma cristalizada dentro de uma zona de conforto. E quando diz, né, que é perdão das ofensas, nos perdoarmos também, porque na condição de espíritos em caminhada evolutiva, quantos erros nós cometemos, quantas falhas nós cometemos, ainda que pessoas estudiosas do Evangelho de Jesus. Então, aprender a praticar a caridade no sentido do auto-perdão, pedir perdão às pessoas e aprender a perdoar aquelas pessoas que nós acreditamos que nos feriram em algum momento da nossa vida. Assim sendo, tudo que nós aplicamos aos outros, nós precisamos aplicar primeiro a nós mesmos, para que a caridade seja efetiva. E quando nós falamos em auto-amor, eu quero reforçar isso. A prática da caridade, que é a materialização do amor, é a ferramenta que nós temos para aprendermos também a nos respeitar e a nos amar. Eu quero fazer com vocês, porque esse tema, fora da caridade não há salvação, ele nos leva a uma reflexão sobre uma parábola narrada por Jesus, que está exatamente no Evangelho de Lucas. É a parábola do rico e Lázaro. Então, lá o evangelista conta, segundo a fala de Jesus Cristo, que existia um homem que possuía muitas posses do ponto de vista material. Ele tinha poder dentro da sociedade, ele tinha escravos, ele tinha tudo o que ele quisesse ter. Enfim, ele era extremamente poderoso. E no portão da sua casa vivia um homem que era o Lázaro. Ele era um pedinte, um morador de rua. E, naturalmente, Lázaro ele vivia ali às portas daquele homem, solicitando, na maioria das vezes, as migalhas de pão que sobravam da mesa daquele homem rico. Porém, na maioria das vezes, nem essas migalhas ele tinha, né? Ele recebia das mãos daquele homem extremamente poderoso. Nós vamos sintetizando essa parábola. Só que o tempo foi passando
e Lázaro, que às vezes possuía apenas a companhia dos cães que vinham lhe lamber as chagas e as úlceras, ele desencarnou. E, com o passar dos tempos, aquele homem rico passou pelo processo de desencarne, o seu corpo sepultado, e ele foi conduzido a uma região do plano espiritual. E todos nós sabemos que a nossa condição, após o desencarne do corpo físico, é definida pela maneira como nós conduzimos a nossa vida na Terra. Ela é relativa ao nosso esforço pelo desapego das posses materiais, ainda que possuindo, nos esforçando para não sermos possuídos. A vibração elevada, uma sintonia plena com os nossos irmãos superiores e a prática da verdadeira caridade que nos conduzirá a um processo de transformação íntima. Então, esse homem rico, segundo a parábola, ele não conduziu a sua vida de acordo com essa proposta colocada no Evangelho. Ele vivia para as posses materiais, possuído pelos bens que ele acreditava possuir. Assim sendo, ele havia gozado de toda a sua glória ainda no plano material. E quando desencarnou, foi conduzido pelas vibrações da sua própria consciência para uma região de sofrimento no plano espiritual. E, num dado momento, ele teve uma grande surpresa quando ele teve uma visão e viu Lázaro, aquele pedinte que vivia à porta da sua casa, clamando para si alguns pedaços de pão que sobrasse da mesa farta daquele homem, nos braços de Abraão, numa condição muito elevada, de muita paz de espírito. E, assim sendo, ele rogou, né, a Abraão que fizesse o seguinte, que permitisse que Lázaro molhasse o seu dedo na água e que fosse até ele saciar, pelo menos com a pontinha do dedo, aquela sede que ele tinha naquela zona de sofrimento. E aí Abraão disse, não é possível, porque existe um abismo entre as pessoas que estão do lado de cá e aqueles que estão na região em que você se encontra, de modo que não será possível. E então, diante daquela angústia, aquele homem, então, ele disse o seguinte, diante do meu sofrimento, eu rogo a ti, pai Abraão, que permita que Lázaro vá, então, à minha família, porque eu tenho 5 irmãos ainda na terra, e eu quero que ele receba a orientação acerca da realidade espiritual para que eles não passem pelo mesmo sofrimento que eu estou passando. E Abraão disse, então, não é possível, porque lá na terra, os seus irmãos e os seus familiares, eles têm Moisés e os profetas. Então, se eles não ouvirem Moisés e os profetas, eles também não ouvirão alguém que esteja no plano espiritual. Impossível. Então, o que nós queremos, né, dizer com essa palavra é o seguinte, quem somos nós diante dessa parábola? Nós somos os ricos ou nós somos Lázaro? E quando nós fazemos essa reflexão, nós podemos afirmar com toda certeza que nós somos os ricos, tá? E quando nós falamos em riqueza, nós não estamos falando de condição material. Nós estamos falando da riqueza, da oportunidade de termos uma família, da oportunidade de termos um corpo perfeito, ainda que passando por algumas dificuldades. Nós estamos falando da riqueza, de termos o discernimento intelectual para sabermos o que é certo e o que é o errado, da riqueza de termos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de termos uma família, do esclarecimento. E diante dessa riqueza que nós temos, como é que nós estamos conduzindo todos esses valores que nos são oferecidos?
E como é que nós estamos nos portando em relação aos Lázaros, que Jesus coloca cotidianamente no nosso caminho, para que possamos servir de ferramenta para o desenvolvimento e o crescimento espiritual dessas pessoas. Porque, às vezes, as pessoas na condição de Lázaro, que batem à porta da nossa casa, a porta da nossa vida pedindo socorro, não são os Lázaros pedintes das riquezas materiais. São os Lázaros que vêm solicitar algumas migalhas de esclarecimento espiritual para saciar a sua pobreza de espírito. E como é que nós estamos lidando diante dessas pessoas que Jesus coloca no nosso caminho? Então, fica para nós essa reflexão. Todos nós somos ricos dos valores espirituais, mas, às vezes, nós também nos deparamos com os Lázaros que Jesus coloca na nossa caminhada para aprendermos a amar e praticar a caridade. Porém, tem um outro aspecto. Nós também somos Lázaros. E quando nós colocamos que nós também somos Lázaro, eu gosto de recordar uma passagem, já encaminhando para a conclusão, uma passagem que está no capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos. Tá? Lá nessa passagem fala da primeira cura de Pedro. Diz lá na passagem do Atos dos Apóstolos que Pedro e João, eles desceram da casa do caminho para o templo de Jerusalém para participarem do culto, da oração das 15 horas. E tinha um homem que já tinha 40 anos de existência terrena. E esse homem, ele era paralítico de nascença. E desde a sua infância, os seus familiares, eles levavam esse homem para a porta do templo para que ele pudesse pedir esmolas àquelas pessoas que fossem participar dos cultos. E ele vivia ali. Desde a sua infância, ele aprendeu a viver assim, mendigando, pedindo esmolas, na maior porta do templo, que eles chamavam de Porta Formosa, uma porta de bronze que precisava de 21 homens para abrir e para fechar. E ali ele ficava. E então, certa feita, descendo João e Pedro para o templo, aquele homem, ele avistou esses dois apóstolos e pelas vestes ele pensou, bom, eu acho que daquele mato ali não sai coelho. Eles não têm uma aparência de que tem dinheiro para me oferecer. Mas a minha função aqui na porta do templo é pedir esmola, e eu tenho que pedir para todo mundo, então eu vou pedir para esses dois também aí. Aí ele estendeu a sua mão para Pedro, e naquele momento ele solicitou a sua esmola. E Pedro, então, olhou para João, eles ficaram meio desconcertados, porque não tinham dinheiro. Pedro, então, naquele momento, teve um insight, olhou para aquele pedinte que estava ali há quase 40 anos, suplicando pelas esmolas, e disse assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu vou lhe oferecer. Abraçou aquele homem e disse, levanta-te e anda, porque em nome de Jesus você está curado. E naquele mesmo instante, aquele homem se levanta com o seu corpo curado, perfeito, e vai ao templo. Pela primeira vez, ele adentrou as portas do templo para participar de um culto. Porque até então ele ficava do lado de fora pedindo esmolas. Então vamos pensar o seguinte, na condição de pedintes que somos, de Lázaros que ainda somos, será que nós realmente adentramos ao templo ou nós ficamos na porta do templo solicitando esmolas das mensagens espirituais? Essa reflexão é fácil de ser feita quando nós pensamos que temos fé, participamos de uma congregação espiritual,
mas não mudamos a nossa vida. Continuamos com os mesmos vícios, continuamos com pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, adoecidos do ponto de vista da nossa própria consciência, o que significa dizer que somos transgressores em relação à lei de Deus, porque, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na consciência humana. Então, quando nós observamos esse tipo de conduta, fazendo mal aos nossos irmãos, da família, da casa espírita, fazendo fofoca, estendendo conversa, nós somos médiuns de espíritos obsessores. E, às vezes, queremos ser espíritos puros. Então, quando nós agimos dessa forma, nós somos como um mendigo, que fica lá o tempo todo na porta solicitando migalhas. Mas quando nós temos um contato verdadeiro com Jesus Cristo, como esse homem teve, através de Pedro e de João, e se curou, e nesse sentido nós iniciamos a cura da nossa alma, não apenas do nosso corpo físico, nós adentramos a casa espírita. Nós adentramos ao templo, e aí nós sentimos a verdadeira mensagem de Jesus que passará a ser vivenciadas. Então, todos nós, espíritos que habitamos esse plano de expiações e provas, ainda somos esses Lázaros, pedintes, mas na condição de pedintes e paralisados na nossa dimensão consciencial. Como é que nós estamos? Pedindo esmolas na porta do templo ou já nos dispomos a adentrar o templo através do nosso esforço pela nossa transformação moral? Então, quando nós falamos de fora da caridade não há salvação, essa reflexão é muito ampla. Ela serve para a nossa avaliação íntima de como é que nós estamos em relação à mensagem sublime de amor do nosso querido Mestre e Senhor Jesus. Em face disso, nós sabemos que todos nós enfrentaremos dificuldades, que não é fácil, que os nossos familiares que necessitam da nossa caridade que salva, na maioria das vezes são espíritos que nos conhecem do passado e que vieram solicitar socorro, que vieram aprender a perdoar ou solicitar o nosso perdão na condição de filhos rebeldes, aquela esposa problemática, aquele esposo problemático. Então, todos nós aqui estamos para aprendermos de verdade, às vezes, não necessariamente, mas na maioria das vezes aprendendo com a dor para o nosso crescimento e estabelecermos uma ligação mais plena com a mensagem verdadeira do nosso querido Mestre Jesus. E para esses momentos de dificuldades, a nossa irmã Meimei, através do Chico Xavier, ela vai nos dizer: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência, que tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que Jesus nos abençoe e ampare sempre na nossa caminhada. Enio, muito obrigada pelas suas palavras, excelente, excelente. Nos fez assim refletir muito, né, sobre o auto-amor, o amor ao próximo, como que estamos aí na nossa vida, como estamos sendo Lázaros,
muito bom mesmo. Excelentes reflexões. Quero te agradecer em nome de todos, né? E deixar esse convite a todos que reflitam sobre isso, principalmente nesse momento em que não estamos adentrando o templo físico, né? É um momento da gente adentrar o templo no nosso interior, né? Buscando essa transformação, esse autoconhecimento, analisando que transformações nós precisamos fazer na vida, né? Não é à toa que estamos passando por tudo isso. Então, achei assim suas palavras excelentes para o momento, muito bem colocada, né? Muito obrigada mesmo. E espero que volte sempre aqui a falar com a gente. E nós vamos passar agora, como a gente tem feito, colocado um passe virtual, sabe? Peço a todos, né, que coloquem uma água para fluidificar e pense em seus mentores, né, nos mentores do Centro Leon Denis, que estão com certeza nos acompanhando, nos auxiliando. Eu vou pedir a Luciana que coloque o passe e vamos todos entrar em sintonia. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida.
Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. Muito bem. E agora, gostaria de saber quem quer fazer a prece. Vou deixar aberto, se alguém quiser. Fique à vontade. Quem estiver sentindo aí vontade no coração. Ninguém? Posso fazer. Então, tá bom. Pode fazer. Então, vamos então fechar nossos olhos. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, neste momento queremos agradecer, Senhor, com todo o nosso coração, pela oportunidade de conhecermos a sua doutrina de luz, pela oportunidade de nos reunirmos em torno da sua palavra, com reflexões que nos tocam tão profundamente. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a amar, a viver de forma plena, a entender o verdadeiro sentido da nossa encarnação e a conseguirmos tentar um pouquinho a cada dia nos melhorar, para que essa encarnação seja o mais válida possível. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos acompanhe todo o tempo, nos inspirando para que possamos tomar as melhores decisões, para que a gente consiga se amar e amar também o próximo. Pedimos que nos ajude a fazer a caridade, a sermos lembrados de fazer a caridade em todos os momentos. E nos comprometemos também a fazer o máximo, a nos esforçar para isso. E nesse momento, enviamos essas vibrações de paz, de amor, de luz, para todos os irmãos que não estão aqui hoje, mas estão ligados à nossa casa espírita. E também expandimos para todos os irmãos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, para que todos possam receber um pouquinho da sua luz e do seu amor, receber um pouquinho de conforto nesse momento difícil que estamos passando, mas que sabemos que é necessário para o nosso crescimento. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Enio. Muito obrigada, Enio. Muito obrigada a todos. E a semana que vem estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus. Excelente semana para todos. Tchau, boa Tchau, semana pessoal. para todos. Ótima semana para todos. Para nós. Abraço a todos. Até a próxima. É. Tchau, tchau. Tchau.